dia, meu amado irmão, minha querida irmã. Nesta manhã que começa, eu acolho você na presença de Deus e, em nome de Jesus, abençoo o seu coração, a sua casa, o seu dia inteiro. Não é apenas mais um vídeo, não é apenas mais um som de fundo, enquanto você se prepara para as tarefas de hoje. É um encontro, é um tempo separado, é um momento em que o céu se inclina para tocar a sua vida. Nada é coincidência. Se você está aqui agora, se os seus ouvidos escutam estas palavras e o seu coração se abre, é porque o Pai viu você, conheceu as suas lutas, escutou os seus suspiros mais profundos e o Espírito Santo conduziu você até este lugar de oração. Talvez você tenha acordado com a alma inquieta, talvez tenha despertado já cansado, com pensamentos confusos, com o peito apertado, sem saber ao certo o porquê. Talvez existam batalhas que você trava em silêncio e que ninguém ao seu redor percebe. Ou talvez tudo por fora pareça normal, mas por dentro você sabe que precisa de algo mais, de uma força que não vem apenas de você. O Senhor conhece cada detalhe e preparou este tempo como um abrigo para o seu coração. A palavra de Deus nos lembra, no Salmo 5, versículo 3, que de manhã o Senhor ouve o nosso clamor, de manhã apresentamos a Ele a nossa oração e aguardamos com esperança. Isso significa que esta oração não é vazia, não é apenas um ritual, não é só um costume religioso. É um diálogo real, é uma semente de fé plantada no início do dia, é um passo em direção ao Deus que vê, que sabe e que responde no seu tempo perfeito. Por isso, meu irmão, minha irmã, acalme agora o seu interior. Respire fundo, deixe que a correria por um instante se cale. Se for possível, desacelere o corpo, feche os olhos ou suavize o olhar e traga para a consciência esta verdade. Deus está aqui, Deus está com você, Deus está por você. Ele é o Deus que conhece os ventos e as tempestades, mas também é o Deus que acalma o mar e que sustenta o barco. Neste espírito, vamos entrar juntos em oração. Pai amado, Senhor da nossa vida, Deus de toda consolação e força, nesta manhã, nós nos aproximamos de Ti com reverência e com confiança. Reconhecemos que o dia que começa é um presente que vem das Tuas mãos. Não acordamos por acaso, não respiramos por acaso. Cada batida do coração é um sinal de que ainda há um propósito, de que o Senhor ainda está escrevendo a nossa história. Nós nos curvamos diante da Tua presença e Te dizemos com humildade: este dia não é nosso, é Teu. Esta vida não é nossa, é Tua. Entregamos a Ti o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito. Consagramos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nosso olhar, nossas palavras, nossas escolhas. Colocamos diante de Ti a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, nossos estudos, as pessoas que amamos e até aquelas com as quais temos dificuldade de conviver. Colocamos os sonhos que carregamos e, ao mesmo tempo, os medos que nos paralisam. Tu és o Deus que conhece aquilo que nós mostramos e aquilo que escondemos, aquilo que dizemos em voz alta e aquilo que só choramos em silêncio. Por isso, como ensina o Salmo 37, versículo 5, nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos em Ti e esperamos que o Senhor realize o que é melhor. Não queremos depender da nossa própria força, não queremos viver guiados apenas pela lógica humana. Nós declaramos, Pai, a Tua vontade é boa, a Tua vontade é agradável, a Tua vontade é perfeita, mesmo quando não a compreendemos totalmente. Deus Altíssimo, nesta manhã, nos colocamos debaixo das Tuas asas, buscando em Ti refúgio e segurança. Tua palavra diz no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Nós desejamos habitar, não apenas visitar, a Tua presença.
Queremos caminhar por este dia como quem anda dentro de um abrigo, mesmo estando no meio das ruas, nos compromissos, nas responsabilidades. Sabemos que existem perigos que não enxergamos, situações que se formam sem que possamos prever, ataques espirituais que tentam roubar a paz e minar a fé. Há pensamentos que não vêm de ti e tentam ocupar a mente. Há palavras lançadas por outros que desejam ferir. Há laços armados nas sombras. Mas maior és tu, Senhor, do que tudo que se levanta contra nós. Por isso pedimos, com coração humilde, coloca muros de fogo ao nosso redor, cobre-nos com o sangue de Jesus, cerca a nossa casa com a tua presença. Que cada cômodo do lar seja impregnado pela tua paz, que cada ambiente por onde passarmos seja alcançado pela tua luz. Que nenhuma seta do maligno encontre espaço para permanecer na nossa mente, nos nossos sentimentos ou na nossa atmosfera. Dá ordens aos teus anjos ao nosso respeito, para que guardem cada passo, cada viagem, cada saída e cada retorno. Onde nossos olhos não conseguirem ver, que o teu Espírito já esteja agindo. Onde nossos pés ainda não chegaram, que a tua graça já esteja preparando o caminho. Senhor, nós também te pedimos proteção dentro de nós, nos pensamentos que nos acompanham, nas emoções que às vezes nos enganam. Há muitos filhos e filhas teus que acordam com o coração acelerado, com a mente cheia de preocupações sobre o futuro, com culpa do passado e com angústias do presente. São tantas vozes internas, tantas lembranças, tantas cenas que voltam e machucam. Mas a tua palavra em Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos ensina que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É esta paz que pedimos agora. Vem, Espírito Santo, como um manto invisível de serenidade sobre quem ora comigo. Acalma a agitação interior, organiza o que está confuso, silencia as vozes que acusam, quebra as mentiras que dizem que não há saída. Toca na mente que já acorda cansada, toca no coração que teme o amanhã, toca na alma que já perdeu a alegria de viver. Ensina-nos a confiar mais em ti do que nas circunstâncias, a ouvir mais a tua voz do que as notícias, a olhar mais para as tuas promessas do que para as ameaças do dia a dia. Onde antes havia ansiedade, começa a brotar confiança. Onde antes havia medo, começa a nascer coragem. Onde antes havia pensamentos de derrota, começa a se levantar um espírito de fé e de perseverança. Pai querido, apresentamos diante de ti as famílias de cada pessoa que ora agora. Tu és o Deus que criou a família para ser bênção, abrigo, escola de amor. Olha para cada lar representado neste momento. Entra nas casas onde há silêncio pesado, onde as conversas se transformaram em discussões, onde os gestos de carinho se esfriaram. Visita os relacionamentos que estão machucados, os casamentos que atravessam vales de incompreensão, os vínculos entre pais e filhos que foram abalados por palavras duras ou pela distância. Tua palavra no Salmo 128 descreve a casa como lugar de fruto e de paz. Nós te pedimos, renova esta visão, que a tua presença seja percebida na mesa de refeições, no quarto onde alguém chora, na sala onde a família se encontra. Acolhe o pai que se sente sobrecarregado, a mãe que ora muitas vezes sozinha, o filho que não entende o que está acontecendo, o idoso que teme ser esquecido. Alcança os filhos e filhas que se afastaram de ti, que perderam a fé, que se deixaram seduzir por caminhos de morte. Toca o coração endurecido, quebra as correntes da rebeldia, liberta das más companhias, da dependência, da autodestruição. Faz ecoar dentro deles um chamado de volta, um lembrete de que sempre há lugar na casa do Pai. Onde antes havia frieza, acende novamente o fogo do amor. Onde antes havia julgamento, derrama compaixão. Onde antes havia grito, estabelece mansidão. Senhor de toda provisão,
Olhamos também para as necessidades materiais que carregamos. Tu sabes de cada conta que precisa ser paga, de cada despensa que parece vazia, de cada porta de emprego que ainda não se abriu, de cada projeto que não avança, de cada pessoa que se sente insegura quando pensa nas finanças. A tua palavra em Filipenses capítulo 4, versículo 19, declara que o nosso Deus supre todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Não estamos sozinhos na luta diária. Não precisamos viver escravos da preocupação. Por isso, Pai, apresentamos o pão de cada dia nas tuas mãos. Dá sustento para hoje. Dá sabedoria para administrar o que temos. Abre caminhos honestos de trabalho. Envia oportunidades que venham com a tua paz, sem injustiça, sem opressão, sem peso. Livra-nos da tentação de confiar mais no dinheiro do que em ti. Ensina-nos a viver com gratidão, mesmo quando parece pouco, sabendo que nas tuas mãos o pouco se transforma, é multiplicado, se torna suficiente. Que o medo de faltar não governe o nosso coração. Que possamos descansar na certeza de que, como o maná no deserto, tu nos darás a porção certa de cada dia, e que a tua fidelidade não falha. Pai de misericórdia, olhamos também para as feridas da alma que muitos carregam. Há lembranças que ainda doem, há palavras que foram ditas e nunca foram esquecidas, há rejeições passadas que moldaram a maneira de olhar para si mesmo, há traumas escondidos que ninguém conhece. A tua palavra no Salmo 147, versículo 3, nos diz que o Senhor sara os quebrantados de coração e cuida das suas feridas. É a esse Deus cuidadoso que nós nos dirigimos agora. Espírito Santo, entra nos lugares mais profundos da alma de quem ora comigo. Onde houver lembranças de violência, de abuso, de humilhação, de abandono, derrama bálsamo de cura. Onde houver culpa por erros do passado, derrama o perdão que Cristo conquistou na cruz. Onde houver vergonha de histórias antigas, derrama uma nova identidade de filho amado, de filha preciosa. Reescreve, Senhor, do lado de dentro, aquilo que o inimigo tentou marcar com dor. Rompe o rótulo do não é suficiente, do ninguém se importa, do você é um problema. Ensina essa pessoa a olhar para si pela lente do teu amor, não pela voz das críticas, não pelas palavras que a feriram. E se há alguém que não consegue mais confiar, que tem medo de amar, de se aproximar, de se abrir por causa das decepções que sofreu, começa hoje um processo de restauração. Que cada lágrima derramada nesta oração seja como uma semente de recomeço. Que tudo o que o mal usou para tentar destruir se transforme em testemunho de superação. Que dessa dor nasça, no teu tempo, um ministério de consolo para outros. Senhor nosso Deus, sabemos que a nossa luta não é apenas contra o que vemos. Tua palavra em Efésios capítulo 6, versículo 12, nos lembra que a batalha também é espiritual, contra forças da maldade que agem nas regiões celestiais. É por isso que nesta manhã te pedimos armadura, proteção e coragem sobrenatural para enfrentar cada tempestade. Reveste-nos com o cinturão da verdade, para que não sejamos guiados por enganos, ideologias vazias ou meias-verdades. Coloca sobre nós a couraça da justiça, para proteger o coração das acusações e da culpa, lembrando-nos de que em Cristo somos justificados. Calça os nossos pés com o Evangelho da paz, para que mesmo em terrenos difíceis, possamos caminhar com serenidade, sem retribuir mal com mal, sem espalhar discórdia, mas levando reconciliação. Coloca em nossas mãos o escudo da fé, capaz de apagar os dardos inflamados do maligno, as setas de medo, de desânimo, de dúvida. Coloca sobre a nossa mente o capacete da salvação, protegendo os pensamentos das mentiras que dizem que não há esperança, que é tarde demais, que nada vai mudar. E nos dá a espada do Espírito, que é a tua palavra, para que possamos responder às tentações e aos ataques com aquilo que vem do céu,
e não com a nossa própria reação impulsiva. Que esta armadura não seja apenas uma imagem bonita, mas uma realidade espiritual ativa sobre cada pessoa que ora comigo agora. Que mesmo que o dia seja difícil, possamos permanecer firmes, conscientes de que não lutamos sozinhos, mas com o Senhor ao nosso lado. Pai Santo, também te pedimos hoje pela renovação da nossa mente. Muitas vezes, a maior guerra não está do lado de fora, mas naquilo que pensamos ao longo do dia. Pensamentos de comparação, de ciúme, de inferioridade, de autossabotagem, de derrota silenciosa. Mas a tua palavra em Romanos capítulo 12, versículo 2, nos convida a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente, para discernirmos a tua vontade. Espírito Santo, toca agora no modo de pensar de cada um que ora, que sejam quebradas fortalezas mentais de anos, padrões repetidos de pensamento que dizem sempre a mesma coisa. Você não consegue, você não presta, você é um fracasso. Que todo espírito de condenação seja lançado fora. Que toda voz interior que só acusa seja silenciada pela voz de Cristo, que declara perdão e nova chance. Organiza, Senhor, os pensamentos, afasta a tendência de sempre imaginar o pior, liberta quem vive, antecipando tragédias. Ensina-nos a imaginar também o teu agir, a tua intervenção, a tua bondade. Que a mente se torne um jardim, onde a tua palavra floresce, e não um campo de batalha, onde o inimigo domina. Educa nosso interior para pensar com esperança, para olhar para o dia não como uma ameaça, mas como uma oportunidade de experimentar o teu cuidado. Jesus amado, lembramos também dos que estão cansados, sobrecarregados, sem forças. Muitos abriram os olhos hoje com a sensação de que não aguentam mais uma vez, de que estão empurrando a vida, de que tudo se tornou pesado demais. Mas tu mesmo disseste, no Evangelho, em Mateus capítulo 11, versículo 28, que todos os que estão cansados e oprimidos podem ir até ti, e tu lhes darás descanso. Nós atendemos a este convite nesta manhã. Colocamos diante de ti os fardos visíveis e também aqueles que ninguém vê. O cansaço de quem cuida de todos, mas sente que ninguém cuida dele. O esgotamento de quem está lutando com uma enfermidade longa. A exaustão de quem tenta ser forte para a família inteira. O desânimo de quem não vê mudanças e pensa em desistir. Espírito Santo, sopra agora sobre esses ombros pesados. Tira o peso que não vem de ti. Tira a cobrança exagerada que a pessoa coloca sobre si mesma. Tira a sensação de que tudo depende apenas dela. Ensina a descansar, não na fuga, mas na tua presença. Que mesmo no meio das tarefas do dia, o coração possa estar ancorado em ti, encontrando pausas de oração, pausas de gratidão, pausas de respiro. Onde antes havia apenas fadiga, que comece a brotar uma força nova que vem do alto, não baseada em ânimo humano, mas enraizada na certeza de que o Senhor caminha junto. Pai, também lembramos de todos que atravessam tempestades específicas, um diagnóstico médico difícil, uma crise financeira aguda, uma separação dolorosa, um luto recente, uma calúnia, uma porta que se fechou, um sonho que ruiu. Tu sabes o nome de cada tempestade e sabes também como acalmar cada uma delas. Tua palavra em Isaías capítulo 40 e 1 versículo 10 nos diz, para não temermos, porque tu estás conosco, para não nos assustarmos, porque tu és o nosso Deus. Prometes nos fortalecer, nos ajudar e nos sustentar com a tua mão direita fiel. Que esta promessa se torne viva agora para quem está no olho do furacão. Sustenta, Senhor, quem sente que o chão abriu debaixo dos pés. Mostra que, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas, ainda podemos nos segurar no teu caráter, na tua bondade, na tua justiça. Dá coragem sobrenatural para enfrentar a consulta, a conversa difícil,
a reunião decisiva, a mudança inevitável. Que essa coragem não seja a ausência de medo, mas a capacidade de seguir em frente, mesmo sentindo medo, porque sabemos que não estamos sozinhos. Onde antes havia apenas desespero, começa a nascer esperança. Onde antes havia apenas choro, começa a se preparar um cântico novo, que talvez ainda não possa ser cantado hoje, mas que no tempo certo romperá dos lábios como testemunho. Senhor, também oramos pelos que esperam há muito tempo por uma resposta e sentem que o céu está em silêncio. Há orações antigas, promessas que parecem distantes, palavras que um dia foram recebidas com alegria, mas que hoje parecem esquecidas. O profeta Habacuque nos lembra que, mesmo que a visão demore, devemos esperá-la, porque certamente virá. Tua palavra nunca volta vazia. Por isso, Pai, fortalece quem está no tempo da espera, quem olha para o calendário, para o relógio, para os anos que passaram e se pergunta se ainda vale a pena crer. Aumenta a fé de quem quase desistiu. Sustenta quem já não tem palavras, mas ainda permanece aqui, ouvindo esta oração com um fio de esperança. Que esta perseverança seja honrada por Ti. Ensina-nos a confiar no Teu tempo, mesmo quando ele não coincide com o nosso. Que possamos dizer, como o salmista, que ainda confiaremos em Ti, ainda Te louvaremos, porque Tu és a salvação do nosso rosto e o nosso Deus. Onde antes havia a sensação de abandono, revela novamente a Tua presença. Onde antes havia a ideia de que nada vai acontecer, reacende a chama da expectativa. Ajuda-nos a perceber pequenos sinais do Teu agir ao longo do caminho, para que o coração não se endureça. Pai de amor, nesta manhã também queremos declarar a nossa identidade em Cristo. Não somos definidos apenas pelos nossos erros, pelas nossas quedas, pelas nossas limitações, pelas opiniões alheias. Em Jesus, somos chamados filhos e filhas, herdeiros da promessa, templo do Espírito Santo, sal da terra e luz do mundo. Somos mais que vencedores, não porque somos fortes, mas porque o Teu amor nos sustenta. Declaro sobre a vida do meu irmão e da minha irmã: você não é um acidente, você não é um erro, você não é aquilo que disseram de pior sobre você. Você é alguém que o Pai conhece pelo nome, alguém por quem Cristo entregou a vida, alguém em cuja história o Espírito Santo deseja escrever capítulos de restauração. Que esta consciência de identidade acompanhe cada passo ao longo do dia. Que ao entrar em ambientes difíceis, você se lembre: eu não entro sozinho. Eu entro como filho de Deus, acompanhado da presença do Altíssimo. Que, ao ouvir palavras duras, você se recorde: o que Deus diz sobre mim é mais forte do que qualquer julgamento. Que, ao se deparar com desafios, você possa pensar: eu não estou largado à própria sorte. Eu tenho um Pai que cuida, um Salvador que intercede, um Espírito que consente em morar em mim. E assim, Senhor, ao nos aproximarmos do fim desta oração da manhã, nós Te agradecemos com todo o coração. Obrigado por cada palavra soprada ao nosso interior, por cada consolo, por cada correção, por cada fortalecimento. Consagramos a Ti cada minuto deste dia, cada encontro, cada escolha, cada pensamento. Pedimos que a Tua graça nos acompanhe, que a Tua mão nos sustente e que o Teu Espírito nos lembre, ao longo das horas, daquilo que foi orado aqui. Que possamos viver este dia, não como quem anda sozinho em meio a uma tempestade, mas como quem caminha com um Deus que acalma ventos, que abre caminhos no deserto, que faz rios no ermo e que transforma choro em alegria. Que, ao final desta jornada, possamos reconhecer: o Senhor esteve comigo em cada momento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que essa paz alcance a tua mente, o teu coração, a tua casa, os teus relacionamentos. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo
e a comunhão do Espírito Santo te envolvam por toda esta manhã, por todo este dia e por todos os dias da tua vida. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por ter permanecido em oração até aqui, dedicando este tempo para estar na presença de Deus. Se esta oração falou com você, eu te convido com carinho a deixar nos comentários uma palavra de fé. Pode ser uma frase simples, como uma pequena oração ou uma declaração de confiança, para que outros também sejam edificados ao ler. Se sentir no coração, você pode curtir este vídeo e se inscrever no canal. Assim você ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas. E também é avisado quando a oração de amanhã estiver disponível, para continuarmos juntos, dia após dia, nesta caminhada de fé e de confiança no Senhor. Que Deus te envolva com a sua paz e te conduza em segurança até o próximo encontro de oração.